um dia a mais uma live do 365. Eu convido você a fazer parte aí desse movimento, de trazer clareza na sua vida sobre a leitura da palavra. E nós iremos hoje continuar aí no livro de Josué, um livro de transição, de mudança, de novas atitudes, novos comportamentos que têm acontecido aí. E aí nós estamos acompanhando, aprendendo muito. Te convidamos para estar juntamente conosco, né? A Led já está entrando aí. Já pegou a sua? Ainda dá tempo. Josué, capítulo... Bom dia, você. Bom dia, Estamos ao vivo. Ele, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje, Josué de 13 a 15. Eu queria comentar ontem. Batemos já 60 dias. Brincadeira. Faltam 300. Para o ano encerrar. E você que tem? Passa muito rápido. Você está fazendo ou não. No nosso caso, nós decidimos fazer. Fazer e colher os benefícios, colher esses resultados. Principalmente quando você se propõe a fazer algo que é para o Senhor, que é aprender. E realmente colocar em prática aí na sua vida. Iremos então, hoje sou eu que inicio, né, Alex? Desafios, mas se você está no Senhor, eles são superados, né? Sim, com certeza. Vamos então, gente, capítulo 13. Respirem fundo aí. Hoje é seu dia, né, Alex, de iniciar? Mas não sei, mas que já posso. Não lembro. Ontem Pode foi. iniciar aí. Vamos fechar os olhos, respirar fundo para oxigenar o cérebro e orar para atrair a presença do Senhor. Pai, a Ti rendemos graças, te louvamos e agradecemos. Apresentamos, Deus, renovamos, Pai. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado por nossa casa, nossos familiares e parentes. A Deus, nós te apresentamos nossa casa. Em Deus, não somos poderosa, protege de algo fora do shalom. Ah, Deus, cada pessoa que por aqui passasse, ela venha ser tocada pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, venha ser glorificado. Vamos te agradecemos por mais um dia. Vamos, Josué 14. Você que está no YouTube, seja bem-vindo. E vamos nessa. Se fizer sentido para você, algum texto de tocar, comenta aí que a gente faz a leitura aqui. E vamos debater junto com ele que está com a gente. Então, Josué 13, na versão Almeida Revista e Corrigida, começa assim. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe, Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para você. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesus, desde Sió, que está de frente do Egito, até ao termo de Ecrón, para o norte, que se conta terra dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gade,
e o de Ecrom, e os Aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Seca, aos ternos dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todos os Líbanos, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miserefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel, tão somente para que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à borda do ribeiro Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina toda a campina de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, ao termo dos Jesureus e dos Macabeus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, e todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Asterote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os jebuseus, nem os macabeus. Antes, Jesus e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Não somente a tribo de Levi não deu herança os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme a sua família. E foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnó, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, de Bom e Bamote Baal, e Bet Baal Meol, e Jaza, e Kedemote, e Mafaete, e Kiriataim, e Zibma, e Zerete Tar, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdod, Isga, e Bet Jezimote, e todas as cidades das campinas, e todo o reino de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Eze, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, e o seu temor, e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, os filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Javé, e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon até Aroé, que está defronte de Rabá, desde Esbom a terra Ramate Mispa, e Betone, e desde Manaim até o termo de Devi. E no vale, Bet-Arã, Bet-Nira, Inra, e Sucote, Afon, que ficara no resto do reino de Sião, rei
Esbom, mas o Jordão e o seu terno até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o Oriente. Essa é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança a meia tribo de Manassés, e ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, da maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote e Edrei, cidades do rei de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu de Israel a sua herança, como já tinha dito. Aqui são mais relatos, não dá para trabalhar muito o entendimento, né? Mas uma É, mas coisa que me marcou é quando falou lá em cima, no primeiro, né? E aqui Moisés já está velho. Vamos ver mais para frente se vem algum entendimento com essa linha. ok. Enes, continuamos aí a leitura do 14. Josué dá a Caleb em herança Hebron. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Portanto, as 2 tribos e meia que ficaram antes do Jordão, né, gente, que nós vimos na leitura aí, já dera Moisés herança além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, senão cidades que habitassem, e os arrabaldes, ou seja, os arredores, né, os subúrbios, para o seu gado e sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram aos filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a José em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. De 70 de idade de 40 anos, era eu, quando Moisés, filho, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentiu meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. E, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje sou de idade de 85. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, e grandes e fortes cidades havia ali. Portanto, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Porquanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Jesus, o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi o grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aqui já nessa aqui é uma história particular de uma das pessoas que perseveraram, uma das pessoas que foi firme, que honrou o Senhor,
que em momento nenhum eles foram, não sei se vocês lembram da história, mas rapidamente, eles foram designados por Moisés, 12 homens, para espiar a terra prometida, para ver como que era lá, que precisava ser feito. E naquele momento, dois deles, que era Josué e esse Caleb, foram e chegaram com notícia boa, né? Falando que realmente a terra era maravilhosa. Eles levaram até caixas de uva, precisavam de 2 homens para carregar, ou 3, me parece que está escrito, não lembro exato, mas era muito maior que o normal. A terra era de gigante. Eles chegaram e trouxeram isso para animar o povo. Já os outros 10 que foram, eles vieram com a notícia assim para desanimar totalmente o povo, que era terra de gigante, que era impossível. Então eles colocaram essa semente negativa no coração do povo. Um povo que o Senhor havia ensinando anos, né, aí nessa jornada, nessa caminhada. E aí chegaram a esse com o intuito realmente de destruir toda essa construção que havia sido feita. E Caleb foi um dos que trouxeram essa palavra de vida, essa palavra de esperança para reforçar as promessas do Senhor para o povo. Então, naquele momento, Josué escolheu ele e falou que eles foram bem-aventurados. E o Senhor escolheu essas 2 pessoas para entrar na terra da primeira geração. Os demais, nenhum deles entraram. Apenas os filhos, a nova geração, a geração que nascesse ali no deserto e tinha uma mentalidade totalmente renovada em relação aos seus pais. E nesse momento, depois de 45 anos, Caleb vê aí, depois que ele fala, ele cobrou, ele viu a promessa do Senhor sendo realizada na sua vida. Será que nós temos essa perseverança? Primeiro, de obedecer, de fazer o que precisa ser feito. E, em segundo lugar, de esperar com paciência. De realmente ter esperança que, como foi dito, como foi prometido, vai acontecer. Eu só preciso continuar na rota. Eu preciso só continuar confiando, esperando com paciência e fazendo o que precisa ser feito. E quando a gente olha na nossa vida, né, Alex, muitas vezes tem algo assim que foi prometido para o Senhor, você sabe que é seu, mas você não consegue confiar, não consegue ter paciência, não consegue perseverar ali. E aí acaba saindo da rota, acaba fazendo atrocidades, de desesperança mesmo, de abrir a boca, de falar algo que realmente desagrada o Senhor. E aí, gente, com certeza, você acaba afastando de você o que já era seu. Não tem paciência de esperar 1 mês, 2, 1 ano. Caleb esperou 45 e recebeu tudo que foi prometido por Deus. Quando você falava, me veio em mente que Josué e Caleb estão marcados na Bíblia. Depois de milhares de anos, a gente está aqui falando dele. Só que foram 10 espias, só 2 que estão relatados. O nome está relatado na Bíblia. Ou seja, Sim. como você quer ser lembrado? Com o seu nome daqui a determinado tempo? Ou você quer ser como os outros 8 espias, que ninguém sabe quem foi? Só sabe que foram 10 pessoas, 8 negativas e 2 positivas. As positivas, a gente está aqui falando o nome delas. E as negativas, ninguém sabe para onde foram. A história se Interessante, venceu, se né? morreu. E é hoje. Na vida é assim. Você tem um propósito. Deus colocou algo em seu coração. No coração de cada uma pessoa. Cada um tem uma característica e tem uma forma que, se permitir, Deus vai trabalhar e vai usar neste mundo. Ah, eu preciso estar dentro de igreja para viver meu propósito. Não. A árvore vive o propósito dela sem estar, assim como a água. Então, é você ter comunhão com Deus. Mas é bom eu congregar? Ótimo. Porque se você estiver num ambiente onde muitas pessoas estão juntas, focadas no mesmo objetivo, as coisas fluem bem mais rápido. Mas Mais rápido. o que é para você quebrar um paradigma que, eu não sou abençoado porque eu não congrego. Não, mas é muito bom, é ótimo. Eu sou fominha, sabe? Então, como você quer ser lembrado? Aí vai ficar essa reflexão, assim como eu estava conversando ontem com o jovem Rícolis. Ó, como ele é
lembrado. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Jesus, larga tudo e siga-me. Pronto, o jovem rico. Agora, quem Certo. seguiu Jesus? A Bíblia relata o nome de todos. Então, você quer ser seguido como, pelo mundo? Fica essa pergunta para uma boa reflexão. E vamos ao 14. É o 14, né? É. O Isto, 15, pois, né? O 15. Acabei de ler o 14. você leu 15, o 14, né? 14, agora é o 15. Sei que eu já tinha virado. Alex, nesse 15 aí, a partir do 22 até o 44, mais ou menos, são só o nome das cidades. E aí, Uhum. então, você fica à vontade, aí fala alguma coisa aqui no 45, 46, e depois volta a relatar o nome de todas as cidades. Aí você vê aí o que o Espírito Santo te guia. Certo. Vamos lá. 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade da banda sul. E foi, e foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baia que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acabrim, e passa a Zin, e sobe ao sul de Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passou Asmon, e saiu ao ribeiro do Egito, e a saída desde o termo Irão até o mar. Este será o vosso termo da banda sul. O termo, porém, passa ao oriente, será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boa, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debi, desde o vale de Jacó, e olhará pelo norte para Gigal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará para Timna. Sairá este termo, mas ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Bala, e sairá em Jabineel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefone, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E expeliu Caleb
dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome Debir Kirat Zefer. E disse Caleb: quem ferir a Kirat Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele e persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom para o sul. Aí, aqui vai relatar, conforme Elis falou, todas as cidades, Cabzel, Eder, e aí vai. 22, Quiná, 23, Quedes, 24, Zif, e vai discorrendo até o 40, né, Liz? 40, Até o 44. 44. Aí vem e fala mais algumas, e Keila, e Aquizib, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas estas estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas suas montanhas, Samir e Jatir e Secó, e Daná, e Kiriat Sana, que é Debi, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gosen, e Olom, e Gilom, 11 cidades e as suas aldeias. Árabe, e Dumã, e Dumá, e Ezã. Aqui também vai relatar algumas, né? E Janim, Bet Tapuã, e Efaca, e Rutan, Kiriat, que é Hebron, Isió, 9 cidades e suas aldeias. Vai relatar mais algumas, Maom, Melo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão. Eu conheço apenas com esse nome, Jezreel, Zanoa, Caim, Gibeá, Timna, 10 cidades de suas aldeias. Vem Halu, Bet-Zur, Gedor, Maraete, Bet-Anote, Eltecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Becaca, e Nisbizã, a cidade do Sal, e Engedim, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Aqui deve ter alguma coisa mais para frente, a gente viu. Os jebuseus e os filhos de Judá moraram juntos. E aqui, Elis, encerramos mais um para a glória de Cristo. Que você pode acrescentar? Alex, se não tiver problema, eu acho que a gente consegue ler o 16, ele é pequenininho. E aqui explica melhor essa questão aqui que nós acabamos de falar, que a gente entende que o que aconteceu aqui? A divisão realmente das terras. E você vê o cuidado, os detalhes. Cada uma tribo recebeu tal medida, tal herança, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a quantidade de pessoas.
E tudo muito detalhado, tudo muito minucioso. Você consegue ver aqui o cuidado do Senhor em fazer acontecer realmente a sua promessa da maneira como ele necessita que seja, né? E aqui, quando no 16, só para fechar, a gente acabou de ler essa divisão aqui, fala sobre a herança dos filhos de José, a herança de Efraim. Lembra? E José, ele foi tão abençoado que ele era um filho e o Senhor deu herança deu herança para os filhos dele, não foi para ele. Cada um se tornou uma tribo e José se tornou duas tribos. Então já foi dada a herança de Manassés, agora vai ser a de Efraim. Saiu, pois, a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo do deserto de Jericó para as montanhas de Betel. E de Betel saiu luz, passa aos termos de Arquitás, de Aratote, e desde a banda do ocidente, os termos de Jafleti, até o termo de Bet-Horon, de baixo, e Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e também Efraim. E foi termo os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. A saber, o termo da herança para o oriente era Atarote, Ardã e Bet-Horon, de cima. E saiu esse termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna esse termo para o oriente, e passa por ela desde o oriente de Janoa. E desde cedo, Janoa e Atarote e Naarate, e toca em Jericó, e vai até sair do Jordão. Aqui também fala de Tapuá, vai esse termo do ocidente até o ribeiro de Canaã e as saídas do mar. Esta herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades, suas aldeias. E não expeliram aos cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitaram no meio dos Efraíns até o dia de hoje, porém serviam sendo-lhes tributados. O que a gente consegue entender? Provavelmente nós vamos chegar lá, né? Deve ser nas próximas histórias. Por que esse povo, os jebuseus e agora os cananeus, eles não foram expulsos e eles deveriam morar junto com a herança? Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. E eles iriam pagar impostos para os filhos de Israel. Geralmente, gente, a gente viu lá, algumas nações viram o poder do nosso soberano Deus, o Todo-Poderoso, eles viram os milagres e eles se converteram. Eles não foram contra o povo de Israel. Pelo contrário, eles se uniram a eles aceitaram realmente eles chegarem a tomar posse. Então, provavelmente, esses dois povos aqui fizeram parte desse grupo aí. E assim, para encerrar, o que eu consegui entender aqui, Alex, e o Espírito Santo me ministrou muito forte, a questão excepcional dia, querida, dos filhos de José. José, ele foi um homem tão íntegro na presença do Senhor. Ele buscou ser alguém assim, fora da curva, né? O Senhor escolheu realmente ele para fazer acontecer. E mesmo depois de morto, a sua herança foi grandemente abençoada. Enquanto a herança dos seus irmãos, cada um se tornou uma tribo, a dele se tornou duas tribos. E aqui o Senhor honra, no 16, honra a descendência de José. E aí, se você parar para pensar, a promessa foi em Abraão, passou Isaac, Jacó, e em Jacó gerou uma semente que foi José, e foi ele que foi o salvador do povo, ele que salvou. Senão teria encerrado ali, o povo teria morrido de fome, os filhos de Israel. Mas Deus usou ele. E foi nele, na quarta geração, que o Senhor cumpriu realmente essa promessa. E quando você se propõe realmente a viver os princípios do Senhor, viver no caminho do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo que hoje eu erro, eu desvio a rota, mas aí eu tenho humildade no coração de voltar atrás, pedir perdão, corrigir a rota. Olha o que o Senhor faz. E a transformação, o milagre, ele não faz só na sua vida. Ele vai fazer na vida da sua próxima geração. E aqui a gente vê a palavra do Senhor cumprindo, abençoando e honrando essa geração de José, ainda mais que os demais que também eram filhos. Então, assim, isso foi muito forte para mim. Então, encerramos. Sim. Então, hoje
alongamos, fomos até o 16 e encerramos domingo, mais um Sim. ciclo. Uau, que benção. Né? Obrigado, Liz, por um dia, você que passou aqui, Silvia, muito obrigado. E amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, mesmo canal. Tem live hoje, Liz? Sim, eu já estendo o convite aí para vocês. Às 7h30 da manhã, nós vamos falar sobre a gestão das emoções em relação à sua produtividade. Então, quem tiver aí, quem assistir a live, está convidado aí para 7h30, a gente aprofundar ainda mais sobre esse assunto. E vamos compartilhar, vamos participar. Gratidão, Silvia. E você possa realmente entender por que você ainda não é alguém ativo, que você não consegue produzir. Gente, mas eu sou indisciplinado, o que acontece comigo? Para de se culpar, para de trazer esse peso para sua vida. E entenda que você precisa mexer lá na raiz, que são as suas emoções, que essa gestão não está sendo feita e atrapalha toda uma vida. Sim. Gratidão, gente. Espero vocês na live. Que bom. Eu vi um post, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, Liz, que tem a ver com emoção. E Sim. foi muito forte. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, rapidinho. É uma pessoa, ela dá treinamentos sobre como você viver uma vida no peso, cuida da saúde. E aí, deixa eu ver. Ah, não, aqui. Fica no perfil dela. Ela fala que. Cadê? Aí eu tenho uma anotada. É tipo, aqui. Você não come comida. Você engole emoções. Emoções, sim. Seu sobrepeso começa ao entrar pelos ouvidos. Rapaz, isso mexeu muito comigo. E eu estava fazendo uma reflexão referente a isso. E depois que eu tenho uma foto, antes, quando eu já tive, eu fui perder 102 quilos. O rosto era inchado, muito inchado. E tinha muita vez que depois que eu passei a me curar, e eu fiz aquele propósito de 365 dias fazer praticando atividade física. Ali eu já vinha trabalhando a emoção. E eu passei a entender, né? Passei a me amar. E aí vi que eu não dependo de ninguém para cuidar da minha saúde. É sobre Alex. Eu creio que ele vai abordar muito sobre isso daqui a pouco. Então, gente, obrigado. Bom dia, Alice. E até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, gente.